Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical e quando nós estamos estudando recomeçar um grande desafio da Convenção Batista Fluminense, da revista Palavra e Vida, e já passamos pela primeira lição, que foi recomeçar um grande desafio, recomeçar lançando as bases da segunda lição, e recomeçar um grande desafio mantendo o foco em Deus. Estudamos também recomeçar ouvindo as palavras certas e recomeçar celebrando cada etapa vencida. E chegamos agora na lição 6, que é caminhando na direção certa. Ou seja, recomeçar um grande desafio, caminhando na direção certa. E temos como base aí no capítulo 7 de Esdras, e os versículos que chamam a atenção, todo o capítulo chama a atenção, mas em particular o versículo 6 e o versículo 7 vão chamar bastante atenção neste capítulo por causa desse tema que nós vamos desenvolver, que é caminhando na direção certa. Nós vemos aí que Deus escolhe um homem, e esse homem é Esdras, e a Bíblia vai falar e mostra que ele não era um profeta, mas ele era um escriba, era alguém que fazia cópia da palavra de Deus. E o texto vai dizer, lá no capítulo 7, no versículo 6, que ele era um grande conhecedor da lei de Moisés. E com isso, Deus o habilita e o capacita a ele ensinar as nações, ensinar o povo de Israel a conhecer a palavra e viver a palavra. Então, caminhando na direção certa. Esta é a direção certa para a vida do discípulo de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, diz: Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz aqui que Esdras é citado como um escriba hábil, como havia falado, que a palavra de Deus fala, na lei de Moisés, e tem a tarefa primordial de ensiná-la aos que não conhecem. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomia magistrado e juiz e julga sobre todo o povo que está além do rio, e todos os que sabem a lei do teu Deus, e aos que não sabem a lei ensinarás. Capítulo 7, versículo 25. Então, ele recebeu essa responsabilidade grande, e além de realmente de nomear aqueles que estariam realmente exercendo autoridade sobre o povo, ele tinha a função, e uma função nobre, de ensinar o povo a conhecer a palavra desse Deus, realmente a viver a palavra desse Deus. Então é ele que ficou incumbido de direcionar o povo ao conhecimento da palavra. E como eu falei lá no capítulo 7, no versículo 6, a palavra diz assim: Este Esdras veio da Babilônia, era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto lhe pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Então aqui uma das dicas muito importantes, para nós sermos discípulos de Deus, andar na sua direção, conhecer os seus mandamentos, aqui como diz aqui no capítulo 7, no versículo 6, ele era hábil no conhecimento da lei de Deus, ou seja, da lei de Moisés, ou seja, da palavra de Deus. Então, nós vemos que Deus confiou a ele essa missão, não simplesmente porque ele era um cara legal, era um cara bonzinho, mas, como diz aqui a palavra, porque ele era um conhecedor. E é importante que para a gente poder transmitir conhecimento, para a gente poder transmitir aquilo que a gente sabe, a gente precisa de uma fonte, precisa buscar em algum lugar. E onde que o Esdras foi buscar esses ensinamentos? Onde que ele foi buscar essa fonte? No conhecimento na palavra de Deus. No conhecimento
como diz aqui, da lei de Moisés. E como diz lá no capítulo 25, né, no versículo 25 do capítulo 7, né, ele foi responsável em nomear aqueles que realmente iam exercer justiça ou ia julgar o povo, e a função dele depois também foi muito importante, que foi realmente de conduzir o povo ao conhecimento da palavra. E lá no segundo tópico ele diz aqui, dentre as suas características, deveria sobressair a de um homem intérprete da palavra de Deus, professor daqueles que procuravam conhecer a lei, cumprir e vivê-la, e só então ensinar. Então, olha só. Então, não bastava ele só ser um ensinador, mas aqui está dizendo, né, que ele precisava, além disso, o que ele precisava? Ele precisava conhecer e viver aquela palavra para depois ensinar. Né? É o que nós sabemos, como a Bíblia vai falar sobre a questão do testemunho. Não adianta nós dizermos que nós conhecemos a Deus, que amamos a Deus, se o nosso comportamento não revela isso, se as nossas atitudes não revelam isso. Né? Então, de tudo aquilo que nós conhecemos, o conhecimento vai ser vão, ele vai ser inócuo, né? Tanto na nossa vida como na vida das pessoas que estão à nossa volta. O que nós temos para transmitir? Absolutamente nada, né? Porque não vivemos aquilo. Então falamos, mas não vivemos. Que é importante como é você viver, né? Viver exatamente daquilo que você realmente está falando, né? Que é o exemplo, que é o testemunho. E ele diz aqui lá no Salmo 92, no versículo 2 e 3, diz, o Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra virão a vitória do nosso Deus. Verão a vitória do nosso Deus. Salmo 98, versículos 2 e 3. Né? E é importante, né, que mais do que isso aqui, como está dizendo aqui, por que essas pessoas vão ver a vitória de Deus? Né? Por quê? Porque muitos vão conhecer o amor de Deus, como diz aqui, a misericórdia de Deus, o poder de Deus vai ser espalhado. Né? A própria palavra de Deus, muitos, né, que querem ouvir a palavra, precisa realmente de alguém que ensine, precisa de alguém que realmente se dedique a isso, né, que realmente viva essa palavra. Né? Então é uma responsabilidade que nós, como cristãos, temos muito grande. Né? Não só de conhecer a palavra, mas de viver a palavra, de ensinar a palavra. E também lá em Marcos, no capítulo 16, diz assim, e disse-lhe, vão pelo mundo, Jesus dizendo, vão pelo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Né? Mas para isso, nós temos que atentar aqui para o início desse versículo, diz assim, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho, ou seja, ensine a palavra, né? Divulgue essa palavra, para que realmente quem crê e for batizado será salvo, né? Mas quem não crê é condenado. Mas por quê? Porque as pessoas já tomaram conhecimento, foram ensinadas, elas realmente já sabem, né, o que realmente, como escolher, se escolher o que é certo, ou pode se escolher o que é errado, porque elas já têm conhecimento, porque você falou, porque eu falei, porque elas ouviram da palavra e elas veem como você vive e veem como eu vivo. Né? Então é o ensino da palavra, não somente só o ensino da palavra, mas é testemunhar dessa palavra. Ele diz aqui que conduzir as pessoas até a vontade de Deus só será possível se a Bíblia for conduzir-nos. Né? Então, se as pessoas só podem ir à presença de Deus se elas forem conduzidas pela palavra de Deus. Mas para você e para eu fazer isso, né, ele está dizendo aqui que essa palavra que tem que ser o nosso condutor, tem que ser a nossa direção, né? Tem que ser a nossa bússola, né? Tem que ser o nosso norte, para que as pessoas também possam ver Cristo através de nós, não só através daquilo que nós falamos, mas através daquilo que nós vivemos. Então, vejamos então 3 elementos importantes na vida desse homem, ou seja, de Esdras, né? O homem de Deus, para somar na vida aqueles que vivem o grande desafio de recomeçar na direção certa. Primeiro, disposição de conhecer a vontade de Deus. Então, está dizendo aqui que não é Deus que vai fazer a obra só, mas nós precisamos, eu preciso querer, eu preciso realmente desejar conhecer, né? Para que o conhecimento possa chegar, para que esse ensino possa chegar. Né?
alguém só entra na sua casa se você abrir a porta, né? Se a porta não for aberta, a pessoa não entra, fica por lá de fora. O conhecimento só entra na nossa vida, na sua vida, na nossa vida, se nós nos abrimos para o conhecimento da palavra de Deus. E a palavra é assim, nós conhecemos a verdade é que traz compreensão e traz liberdade, né? Ou seja, traz conhecimento e a nossa visão ela é ampliada, a nossa visão ela é aumentada. E diz mais aqui, vivemos em um tempo em que cada dia surgem novidades contrárias à palavra de Deus. Isso é uma realidade latente nos nossos dias e é muito triste isso, né? Que surge a cada dia novidades, né, contrárias à palavra de Deus. Então, infelizmente, estamos cansados de ver isso. A revelação bíblica ficou em segundo plano, dando lugar às experiências místicas que satisfazem o ego humano. A corrida desenfreada em busca de milagres imediatistas tem substituído o examinar meticuloso da revelação divina. Da revelação divina. E ele vai falando aqui mais que estamos diante de uma geração frustrada espiritualmente, oca e carente de direção. Apenas é necessário um homem com o coração disposto a ser ensinado junto com o seu povo. Então, está dizendo lá como aconteceu lá com o povo de Israel, não é diferente para nós hoje, né? Basta alguém, uma pessoa só realmente querer ouvir e basta uma pessoa só querer ensinar, né? Que dali todo esse movimento vai começar e muitos vai ser alcançado e como nós fomos alcançados, né? Como o evangelho chegou até nós, porque um dia alguém se dispôs a ouvir, um dia alguém se dispôs a falar, né? E esse evangelho conseguiu chegar até nós, né? Então estamos diante de uma grande geração frustrada espiritualmente, oca, carente de direção. Apenas era necessário um homem com o coração disposto a ser ensinado junto com o seu povo. Como um estudioso exímio e conhecedor da Escritura, Esdras sabia que nela estava o caminho para conhecer a vontade de Deus. Precisamos dessa disposição também. Precisamos dessa disposição também. Precisamos valorizar a palavra. Precisamos viver experiências profundas com o soberano Deus, através da leitura e do estudo da sua palavra. Né? Quando ele está falando de experiência aqui, né, que quando as pessoas dizem, eu tenho um testemunho para dar, porque eu era assim, era assado, ele não está falando desse tipo. É importante a gente conhecer a mudança que Deus faz na vida das pessoas, né? A transformação que Deus faz na vida das pessoas. Mas ele não está falando dessa questão desse testemunho, ele não está falando desse tipo de profundidade. Ele está falando da profundidade do conhecimento da palavra. Né? Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente se aprofunda nela e mais a gente se achega e se aproxima de Deus. Né? E lá em João, no capítulo 5, versículo 39, diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. E são elas que de mim testificam. Palavra de Jesus Cristo. Né? E ainda lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Né? Também é o cuidado que a gente tem que ter também aí, quando ele fala seus caminhos prosperarão, né? Às vezes as pessoas regalam logo os olhos, vê logo um cifrão, né? Mas está dizendo que quando nós usamos a vontade de Deus na nossa vida, o caminho que nós vamos trilhar, nós vamos chegar a ele, ao final dele. Né? Por quê? Como diz lá no Salmo 23, porque o Senhor está conosco, porque Ele é o nosso pastor, Ele que vai nos guiar, porque nós nos pautamos na verdade e no conhecimento da palavra dele. Ele diz aqui, confiemos e dependamos do Senhor. Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos mostra a melhor forma de transmitir o seu querer, a sua palavra, né? A habilidade de transmitir a vontade de Deus. No versículo 6, né, do capítulo 7, que nós já lemos ele aqui, do livro de Esdras, fala dele como um homem entendido, conhecedor da palavra. Né? Como diz,
ele era realmente, dizendo que Esdras realmente era um profundo conhecedor. Aí o termo, acho que se eu não me engano aqui é da tradução Almeida, diz que ele era hábil, né? Era hábil na lei de Moisés, era hábil no conhecimento da palavra, né? Este Esdras subiu a Babilônia e era escriba hábil, né? Ele é hábil, né? Ele não era simplesmente, ele conhecia alguma coisa, mas ele conhecia realmente com profundidade a palavra de Deus. Diz aqui, Esdras estabeleceu estratégias orientadas pelo Senhor para levantar uma comunidade empobrecida cultural, social e espiritualmente. Né? Ele está dizendo aqui que a sociedade de Israel, por ter vivido aquele tempo no cativeiro e foi mandado daqui para cá, dali para lá, eles se perderam, né? Eles realmente se perderam, eles não sabiam, perderam a sua identidade aqui social, cultural e espiritual. E Esdras é esse que é responsável de restabelecer toda essa cultura, de restabelecer todo esse conhecimento, de ensinar as leis, de ensinar os costumes, o comportamento. Quer dizer, a responsabilidade desse homem foi muito grande, né? Foi um privilégio com grande responsabilidade que Deus deu a Esdras para que realmente restabelecesse, como diz aqui, a cultura, né? A cultura do povo, o conhecimento do próprio Deus, para que esse povo voltasse a adorar a Deus, para que esse povo voltasse a se encontrar com Deus, para que esse povo realmente se voltasse o seu coração para Deus. Diz aqui, ele avalia as condições do povo judeu com o objetivo de fazer mudanças necessárias. Esdras identifica que a raiz do problema estava no distanciamento do povo das Escrituras, ou seja, o povo estava longe de Deus. A habilidade em transmitir a vontade de Deus a um povo carente de luz vem de um preparo minucioso, de uma busca incansável de melhores estratégias e principalmente de vivermos inteiramente debaixo da mão do Senhor. Né? Então, quer dizer, não é algo do dia para a noite. Né? Ele se preparou para isso e nós temos que se preparar para isso, para poder falar da palavra de Deus, de ensinar da palavra de Deus, se encher do conhecimento da palavra de Deus. E diz aqui lá no capítulo 7, versículo 10, como nós tínhamos mencionado o versículo, mas não tinha lido, mas vamos ler ele agora, que diz assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Olha só, ele tinha se preparado para isso, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Né? E o autor diz aqui, ó, confiemos dependendo do Senhor. Ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos mostra a melhor forma de transmitir o seu querer, a sua palavra. Né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz, procura, né, Paulo dizendo a Timóteo, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem como se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então, para a gente poder manejar bem essa palavra, a gente precisa o quê? Conhecer, né? Para que Deus possa provar aquilo que nós fazemos. Não adianta a gente falar, né, daquilo que a gente não conhece. Ah, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu sei que Ele tem poder. Mas se a gente não conhecer, né, como o Jó disse, né, ele ouvia, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora ele fala que agora meus olhos veem. Assim nós temos que ser também, né? Não só de ouvir, mas realmente de ver exatamente quem é Deus, a ação de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Deus nos ensine, seremos aptos e habilidosos no ensino da palavra, moldando a cada dia o nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou, né? Aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, que é o nosso mestre, nosso Deus, nosso Senhor, né? E que nós seguimos hoje os passos de Jesus, que é o nosso Redentor. O caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. O livro de Esdras nos apresenta este personagem como alguém que vivia o que pregava. Esdras não revelou ser homem com atitude distante da sua fé. Ele era estudioso, letrado, o que já sabemos. Porém, não era apenas isso. Esdras era um conhecedor, um hábil orador, coerente e conhecido pela sua integridade de caráter. Né? Que ele era um camarada íntegro. Quer dizer, ele não era só o que ele falava que era importante, mas o que ele vivia, as pessoas o conheciam. Né? Não só porque falava, mas pelo aquilo que ele vivia.
Ele falava e discursava bem, mas a sua intenção não era atrair atenção para si mesmo, mas para que o povo enxergasse nele o Senhor. Né? Então ele chamava para que o povo pudesse ver Deus através dele. As palavras de Jesus eram cativantes, multidões o seguiam, maravilhadas, porém, cada passo, cada milagre, o Pai era glorificado. Então Jesus chamava atenção para ele, mas não para que as pessoas pudessem vê-lo, mas que pudessem ver o seu Pai, para que pudessem ver Deus através dele. Né? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz essas obras, né? A citação lá em João 10,14, Jesus fazendo essa situação. Né? Então, Jesus não tinha intenção para que as pessoas olhassem e conseguissem só vê-lo, mas que pudessem ver Deus através dele. Vivemos tempos difíceis, né? Sabemos disso, porque os púlpitos têm relativizado os ensinos bíblicos para agradar ouvintes. Não temos muito tempo para aprofundar a respeito disso aqui, mas é uma realidade que nós vemos, né? Muitas pessoas sobem, falam muitas coisas que muitos querem ouvir, mas não falam a verdade, né? A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que tem poder para mudar o ser humano. Mas não aquela falsa verdade que faz promessas que realmente o homem fica sedento para receber e nunca consegue se saciar, porque ele está esperando realmente neste mundo, nesta vida. Então ele nunca vai ter esse preenchimento, né, que é do amor de Deus, da palavra de Deus, da misericórdia de Deus, da ação de Deus na sua vida. A glória de Deus está sendo esquecida e os aplausos são a energia que alimenta o ego humano. Infelizmente é uma realidade. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Precisamos moldar o nosso caráter e dobrar a nossa vontade. Precisamos com urgência que o exército dessa geração se levante com ousadia. Que Deus nos ajude a viver exatamente o que Ele deseja que vivamos. Né? Então é isso que nós temos que fazer. Né? Se levantar no conhecimento da palavra para que o amor de Deus possa ser pregado, que o amor de Deus possa ser revelado, que as pessoas possam ser alcançadas, né, pela graça e pela misericórdia de Deus. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos, como citamos anteriormente. Né? E aqui o João, no capítulo 15, versículo 10, diz a Jesus: se guardares os meus mandamentos, permanecerás no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E se permaneço no seu amor, vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Né? Então Jesus realmente diz que para que realmente a gente precisar ser amigo dele, nós temos que obedecê-lo, seguir os seus caminhos. Né? Então não basta, né, só seguir a Jesus, mas precisamos obedecer a Jesus. Mesmo enfrentando dificuldades, ele caminhou na direção certa. Né? A sua confiança e dependência sempre estavam no Senhor, né, de Esdras. A boa mão de Deus, mencionada por ele aproximadamente 6 vezes, fez toda a diferença na sua trajetória. A boa mão de Deus abre as portas para a proclamação da sua palavra. O rei lhe deu quanto lhe pedira. Lá no capítulo 7, versículo 6, nós já lemos. Né? Então, nós vemos que a ação de Deus estava com ele, a misericórdia de Deus estava com ele, que ele realmente, que tudo que ele ia fazer, ele era concedido, porque Deus estava com ele, o mover de Deus estava fazendo presente. A boa mão de Deus nos anima e nos encoraja. Bendito seja o Senhor Deus do nosso Pai, e que tal inspirou o coração do rei para ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus, sobre mim ajuntei dentro de Israel algum dos chefes para subirem comigo. Né? Lá no capítulo 7. Vai ver que não só eles conseguiram reconstruir o templo, que eles conheceram a palavra, mas tudo aquilo, todos os objetos do templo que foram levados, eles foram restabelecidos. Olha que, né, Deus não só não permitiu que o templo fosse reconstruído, mas que o povo voltasse a conhecer a sua palavra, mas tudo aquilo que pertencia ao templo, os ornamentos do templo, foram devolvidos, né, para que voltasse para o templo, para ornar o templo do Senhor. O nosso coração disposto terá força necessária para permanecer firme
e constante, com ânimo e fervor espiritual. Se tivermos em Deus e Deus em nós. Né? Então, ele falou, nós precisamos estar na presença de Deus, mas precisamos que Deus também habite em nós para que a ação dele possa fazer presente na nossa vida e na vida das pessoas. Para pensar e agir. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus na sua vida? Né? Então, pense, né, e coloque em prática. Você tem aperfeiçoado os seus dons e talentos na obra de Deus? Ou tem guardado? Tem escondido? Né? O que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? Pense nisso. Caminhando na direção certa, aí, que foi o título da nossa lição, e eu coloquei aqui alguns versículos para que a gente possa estar refletindo, né? Não só lá no capítulo 7 de Esdras, mas em alguns versículos que a gente pode estar refletindo, né? Como lá em Filipenses, no capítulo 14, capítulo 3, versículo 14, que diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? O nosso alvo, o nosso caminho é Cristo. Né? É para lá que nós precisamos ir e é a nossa direção. Após o Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis, a seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Deuteronômio 13, 4. Né? Então, quer dizer, nós precisamos andar na direção, temer ao Senhor, né? Guardar os seus mandamentos, ouvir a sua voz, servi-lo e achegarmos a ele, para que ele possa se achegar a nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Não se na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Conhecidíssimo de nós. Então, para que nós possamos caminhar na presença de Deus, a gente precisa ter uma vida correta na presença de Deus. Não podemos estar andando em qualquer direção. Né? Não basta dizer o que eu falei, que nós somos do Senhor, mas precisamos viver para o Senhor. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Na minha palavra, sereis meus discípulos. Permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como aquele povo voltaram a adorar a Deus, porque voltaram a conhecer a verdade, né? Andaram na direção, no caminho certo, na direção certa. Né? Assim nós precisamos andar na direção certa, no conhecimento da palavra, para que a gente possa viver, retornando. Se aqueles que ainda não estão nesse caminho, precisam viver nesse caminho. E aqueles que saíram do caminho precisam retornar para o caminho, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, né? A verdade e a vida, e ninguém pode ir realmente a Deus se não passar por Jesus Cristo, né? E nós já temos esse ensinamento, e nós precisamos ensinar isso aos outros, né? Através do nosso testemunho, da nossa vida, e encorajar as pessoas para que possam conhecer a Deus, né? E lá o autor também diz que a boa mão de Deus é mencionada por ele aproximadamente 6 vezes, como lá, né? E fez essa diferença toda na vida de Esdras, né? Esdras veio da Babilônia e era um escriba, conhecia muito bem a lei de Moisés, né? Então nós precisamos conhecer a palavra, que a palavra traz liberdade, a palavra traz conhecimento, a palavra traz entendimento, a palavra traz libertação, a palavra traz vida, né? E traz vida em abundância. Né? Que Deus possa nos abençoar, que você possa colocar em prática a palavra de Deus, que você possa realmente possa viver aquilo, né, que a palavra fala para você, e que as pessoas possam ver Deus, possam ver Cristo através de você e através de mim. Né? Que Deus nos abençoe e que possa realmente fazer essa palavra ecoar nos nossos corações e nos corações daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Amém.